Muito boa tarde, companheiros. Iniciando mais um direto da TV. Não se esqueçam de ajudar a divulgar a nossa revolucionária. E eu me chamo Lô Monteiro, falo diretamente aqui do Rio de Janeiro. Hoje temos um convidado especialista que do Rio de Janeiro. Do outro lado está comigo o companheiro Vinícius. Pode dar sua boa tarde, pessoal. Opa, Parece. tive uma pequena confusão aqui. Boa tarde, companheiros, companheiras. Estou aqui apresentando o J5 com o companheiro Lua, também do Rio de Janeiro. Nós vamos agora ser a nova dupla que vai apresentar esse jornal operário aí de todos os dias da semana às 5 horas da tarde. Pode, pode falar, companheiro. Bom, como de costume, a gente sempre inicia o programa aqui discutindo um pouco a questão do coronavírus. No caso de hoje, a gente tem algumas atualizações aí. Primeiro do número de mortes, né? Aqui no Brasil a gente já chega em 254 mil mortes, né? Quase 255 mil, né? E uma questão aqui em específico é de que pela primeira vez está havendo um aumento global dos casos de coronavírus, né? Pela primeira vez em anos. Aqui é venda da OMS e o que é que houve um aumento considerável nas quatro das seis regiões, né, da OMS: as Américas, a Europa, o Sudeste Asiático e o Mediterrâneo Ocidental, Mediterrâneo Oriental, perdão. Diante disso, né, o diretor-geral da OMS, o Tedros Adhanom, ele tem até uma declaração dele que cabe destacar, né, dizendo que é decepcionante, mas não surpreendente. O que eu considero, no mínimo, curioso, né, visto que a própria OMS ela também não está, de fato, preocupada com a situação do coronavírus. Né? A gente vê que se trata de uma declaração aí que demonstra o desespero que há, porque sabe que a situação está totalmente fora de controle. Por isso mesmo ela acaba não sendo nem um pouco surpreendente. Mas fato é que a situação é exatamente essa, não é surpreendente para ninguém, nem para os especialistas, nem para os que não são especialistas. Né? No final das contas, todo mundo sabe que não há interesse nenhum de conter a situação do coronavírus, né? De conter o avanço da pandemia e tudo mais. Né? No caso da OMS, a OMS inclusive está aí defendendo, né, medidas como a volta às aulas, por exemplo. Então, você vê que a preocupação sobre a situação do coronavírus é uma verdadeira farsa. Né? Não há, a população está sendo jogada totalmente à própria sorte, né? E a gente acaba tendo que, né, esperar aí que algum milagre aconteça, que certamente não virá da OMS nem de nenhuma outra dessas organizações imperialistas. A própria declaração dele, né, do diretor-geral, dizendo que é decepcionante, eu destacaria também como curiosa, né, porque os próprios responsáveis por isso dizer que é decepcionante decepcionados com o próprio resultado que eles estão, né, com a política que eles estão defendendo. É uma demagogia barata, né, que tem que ser criticada aí e apontada como o problema do coronavírus como um problema político, né, visto que países desenvolvidos aí não conseguem dar conta de lidar com a situação. Tem vezes que eu vi já falando a respeito. Eu acho que, bom, não dá para esperar muita coisa do OMS, né? Ele, de fato, tem um levantamento bom aí dos casos de Covid, que estamos aí num dos piores momentos da pandemia, né? Aumenta pela primeira vez em 7 semanas e a gente tem aí históricos das pandemias antigas, que a segunda onda foram piores que a primeira, né? No Brasil, na Europa, também parece que isso já foi comprovado, né? Mas eu tenho só um comentário rápido, que esse mesmo diretor da OMS falou que os países não estão competindo entre si. Essa é uma corrida comum contra o vírus. É lamentável que alguns países continuem a priorizar a vacinação de adultos, jovens, ele continua a declaração, mas eu achei um negócio todo ridículo, né? Como se não houvesse aí uma grande competição para
Salve-se quem puder aí, né? Eu pego a minha vacina aqui, principalmente dos países imperialistas, né? Nós pegamos aqui nossas vacinas, eles compraram aí vacina para coisa de 3, 4 vezes mais a população que existe nesses países, né? E deixar os países pobres, os países atrasados que deveriam até receber até algum tipo de ajuda maior da própria OMS, né? Se fizesse algum sentido isso, né? Uma organização internacional priorizaria aí a ajuda dos países que precisam mais, né? Às vezes não é nem perto do que acontece, né? O que acontece é que existe sim uma competição, os países ricos pegam a vacina e os países pobres aí tem as expectativas aí de que só sejam vacinados aí ao longo da década, né? Um negócio completamente absurdo. Mas não sei se alguém, depois de um ano aí de pandemia, acho que já ficou bem claro para todo mundo que não dá para esperar muita coisa da Organização Mundial da Saúde, né? Ela já mostrou aí que é só mais uma dessas organizações do imperialismo que ela especificamente não faz muita coisa, né? Ela só serve mais para confundir as pessoas e criar aí essa ilusão de que existe uma união internacional contra o vírus, quando claramente nada próximo disso existe. Bem, a questão do coronavírus, né, a gente tem mais alguma notícia aqui para poder destacar, né? Tem alguns comentários sendo feitos aí por alguns especialistas, né, pessoas ouvidas, né, sobre a questão do coronavírus no Brasil, né? Tem uma declaração de Thaís Guimarães, que é uma médica infectologista da Comissão de Infectologia do Hospital das Clínicas. Ela disse aqui que a gente vai ter pessoas morrendo em casa ou morrendo nas portas dos hospitais, né, porque não vamos ter onde interná-las. E a gente teria um cenário de guerra. Né, uma declaração aí que demonstra a preocupação dos especialistas. Acho interessante que boa parte da esquerda aí costuma tentar defender os governadores potencialmente científicos aqui do Brasil, né, os governadores, prefeitos, mas o pessoal ouviu os especialistas de fato, pessoas que estão mais a par da situação, e a gente vê que essa cientificidade, ela só serve até certo ponto, né, ela nunca vai até as últimas consequências. Ainda sobre isso, né, sobre essa situação gravíssima, os de saúde, né, uma série de saúde, né, eles dizem que o país vive o seu pior momento do Covid, e para poder resolver esse problema, eles pedem toque de recolher das 20 horas às 6 horas. Né? Muitos desses secretários aí criticam a ausência de uma condução nacional, né? Ou seja, como se estivesse tentando implementar a culpa somente no governo Bolsonaro, como se o governo federal fosse todo responsável sobre o problema do coronavírus, sendo que a gente sabe que é o problema da burguesia de conjunto. Né? O Bolsonaro ele é uma das expressões mais claras, mas a gente também não pode ir na babadores dos estados e as prefeituras estão preocupados e que o Bolsonaro é o único inimigo da população. A gente tem que definir e delimitar muito bem quem são nossos inimigos, e são todos esses golpistas, né, que deram golpe em 2016 e estão atacando a população até hoje, né, aproveita a situação da pandemia para poder implementar medidas repressivas que acaba sendo uma jogada muito, muito favorável, né, muito satisfatória para o lado da burguesia. Essa pedida de toque de recolher, ela vai inclusive de encontro com a defesa que há dos lockdowns, que no final das contas é uma medida totalmente desesperada para poder conter o avanço da pandemia, porque a gente sabe que no Brasil não teve isolamento em momento nenhum, houveram várias tentativas aí de implementar lockdown, né, que acaba sendo só uma medida meramente repressiva, porque no final das contas não coloca as pessoas em casa. Né, o pessoal, quando a imprensa capitalista burguesa defende... Passou um avião aqui bem alto, né? Quando a imprensa capitalista ela faz uma campanha, né, contra o pessoal se aglomerando nas praias, o pessoal indo nas ruas, nos bares, no momento de lazer, ela está fazendo isso só com uma tentativa de colocar a culpa na própria população, né? Como se a população fosse a responsável pelo avanço da pandemia, mas ela nunca se propõe a denunciar os transportes que estão lotados, a política que tem sido defendida de volta às aulas, por exemplo, de colocar centenas de milhares de alunos nas escolas e nas universidades. Né? Então a gente vê que todas essas medidas vindas da burguesia, elas são totalmente resolver o problema, e evidenciam aí que também é uma crise muito grande no regime, né, que tenta ficar empurrando para quem é a culpa, né, se a culpa é do Bolsonaro, se a culpa é do Dória, se é dos governadores científicos,
né? No final das contas, a gente tem que ter muito claro que os culpados por isso tudo são todos esses golpistas da direita tradicional, do centrão, os mais fascistoides da extrema-direita, todos eles acabam sendo os verdadeiros responsáveis pelos 250 mil mortes que temos aqui no Brasil. Vou passar para o companheiro Vinícius, né? Acho que tem até uma notícia sobre os lockdowns que estão sendo implementados. Pode falar, companheiro. Exatamente. Eu acho que é bom fechar aí essa notícia que você deu, porque as sugestões dos secretários de saúde são um tanto absurdas, né? Então, o que está sendo pedido aí é um toque de recolher das 8 às 6 horas da noite, da manhã. Ou seja, você aí deixa as pessoas irem às escolas, deixa as pessoas trabalharem no horário que a maior parte das pessoas trabalha, né? E impede a população de fazer qualquer coisa à noite, depois que vamos pensar aí, a grande disseminação do Covid diariamente está sendo feita aí de 6 da manhã até as 8 da noite, justamente no horário oposto aí do que você implementa o toque de recolher, né? No momento que tem menos disseminação, a gente vai proibir as pessoas de saírem de casa. É um negócio completamente repressivo aí que culpa o lazer da população pela pandemia, né? Tem a, a orientação também é suspender as aulas presenciais. Aí você pensa, nossa, vamos fazer alguma coisa mesmo. Nas regiões com ocupação de leitos acima de 85%. Ou seja, vamos abrir as escolas onde está mais ou menos ok, a tendência vai ser que aumente os leitos e você fecha as escolas. Essa política maluca aí de ficar abrindo e fechando as escolas porque você quer muito que elas abram para agradar aí os lucros dos banqueiros e você fica impondo essa política absurda no país inteiro, né? Que são 50 milhões de alunos. É o número aí de quase 50 milhões de alunos, mais aí alguns milhões de professores, que dá mais 50 milhões de pessoas todos os dias, só nessa atividade escolar. Política completamente absurda, né, que está sendo imposta e que mostra aí que esses lockdowns aí, temos o caso de São Paulo, né, que já fez esse toque de recolher, uma coisa completamente absurda e está pressionando aí pela volta às aulas. Santa Catarina também, toque de recolher, lockdown só no fim de semana. Também está pressionando pela volta às aulas, com 100% das salas cheias. Olha só. Não vamos proibir o pessoal de sair no fim de semana, mas durante a semana, bota aí os alunos nas salas 100% cheias, porque é muito importante que eles vão para as escolas, né? E aí, temos as últimas notícias em relação ao lockdown, que está avançando, né? Porque a burguesia não tem nenhuma alternativa real aí, eles não querem gastar nada, não querem realmente vacinar a população. Então eles decretaram um lockdown em Araraquara, um lockdown ferrenho lá, de 15 dias, que fechou até o comércio. E as pessoas estão até com dificuldade de comer lá, né? Supermercados, os comércios estão desabastecidos. Aumentou até o número de moradores de rua. Você vê que é a crise que se estabeleceu, né? É uma medida aí completamente maluca e burocrática, né? Não, o Covid aumentou, vou gastar alguma coisa? Não vou gastar nada. Vamos fechar tudo e aí vai parecer que eu estou fazendo alguma coisa, porque é uma coisa, parece radical, né? Fecha tudo. Aí você vai ver em que essa medida vai ser relevante. Não vai dar para manter isso por muito tempo, você vê o pessoal já está começando a passar fome, vai ter que abrir tudo de novo e vida que segue, o Covid vai continuar. Não é uma medida real. Essas medidas de lockdown são pura demagogia e repressão, né? Tem esse aspecto aí que é muito relevante. Você dá aí mais poder para a polícia, mais poder para toda a força de repressão para prender as pessoas, agredir as pessoas, que é uma das bases do regime golpista, né? Apesar do Bolsonaro ser contra o lockdown, né? Você fortalecer a PM, você também está fortalecendo até o próprio bolsonarismo. E teve o caso do Distrito Federal, que também decretou aí um lockdown do comércio por 2 semanas, começando hoje. E já teve até a manifestação dos comerciantes, né, dos pequenos empresários, que são rapidamente afetados pelo lockdown, né? Você vê que fecha aí o pequeno comércio. O pessoal já tá na crise econômica, né? Já tá sofrendo aí o ano inteiro com as vendas. E agora você vai fechar as lojas por 2 semanas e vai impedir aí o lucro aí por esse período aí de lockdown. O que faz uma boa parte da população se manifestar, porque de fato é um absurdo, né? Você tem um trabalhador, o cara, na verdade, é um pequeno empresário, né? Mas
ou em médios empresários, mas não chega a ser aí os grandes burgueses, né? O governo declara aí que acaba a fonte de renda dele e não dá nada em troca. Não tem um auxílio, o auxílio é R$ 250, né? Quando tiver. É um negócio que não tem tipo, respeito nenhum com a população, né? Você simplesmente declara, toma essa medida aí, bota mais polícia na rua e finge que isso vai ter alguma relevância para o Covid. O importante disso é que a gente está numa crise total da pandemia. A gente bateu um recorde no dia 27, o recorde da média móvel de mortes. Isso significa que foi a semana aí que mais morreu gente desde o início da pandemia, em números oficiais, que em números reais a gente já deve ter passado aí dos 400 mil mortos. Estamos aqui nessa crise total, não tem um plano real de vacinação, não tem interesse, na verdade, né? A burguesia não quer de fato vacinar a população, por isso não existe um plano, porque daria para vacinar, não é uma coisa tão complicada. Não tem um plano real, e aí se apresentam essas medidas demagógicas de lockdown, estão aparecendo aí pontualmente, e agora tivemos essa notícia aí que querem fazer um toque de recolher nacional, que é basicamente uma pequena ditadura aí todos os dias para que a gente fingir que tá fazendo alguma coisa, né? E é importante também que conforme se aumenta essa tendência repressiva aí em relação ao Covid, também começa aí as tendências a reprimir as manifestações políticas, né? Quando teve ano passado o auge dessa política do lockdown, os enfermeiros estavam se revoltando aqui no Rio de Janeiro, se manifestando porque a situação era ridícula, não tinha equipamentos básicos, e aí eles foram recebidos pela polícia, que prendeu aí o manifestante e a direção do sindicato da saúde aqui do Rio, porque estavam fazendo uma manifestação em prol dos equipamentos da Covid. Esse negócio aí é uma política completamente absurda a tendência é que ela cresça justamente porque a burguesia não tem política real para tratar a crise total que a gente está vivendo, como o companheiro Luan citou no início do programa. Mas visto que temos aí uma extensa pauta, vou deixar o companheiro passar para a nossa próxima notícia. Bem, seguindo aqui com a nossa pauta, né, o programa deu uma atrasadinha, então a gente vai ter que dar uma leve corrida com os temas. O próximo tema que a gente tem aqui é sobre mais uma que simboliza aí a crise interna no regime da burguesia, né, regime político. Né? Nesse caso aqui, há uma divergência no ministro da STF sobre se o Arthur Lira poderia ou não assumir a presidência, né, no caso de alguma ausência do presidente atual Bolsonaro e do seu vice Hamilton Mourão. Na ausência da presidência, se assume o vice, na ausência que no caso seria o Arthur Lira, né, eleito agora recentemente aí. E há uma divergência de duas denúncias aí apresentadas à Procuradoria-Geral da República. Né? A defesa do deputado recorre dessas decisões, mas há um impasse sobre se ele deveria ter ou não esse direito de assumir. O que a gente tem que considerar aqui, rapidamente, é que, em primeiro lugar, se trata de um posicionamento, né, de uma afirmação se ele poderia ou não assumir, né, o que demonstra que o STF tem um poder significativo. O partido com bastante frequência a questão do STF, né, de como ele atua na política, que ele acaba sendo o último meio que tem, né? É o último bastião da justiça para poder tomar algumas determinadas decisões. Ele, inclusive, pode ir contra decisões, né, que foram tomadas em outras instâncias. Né? São os caras que, se está tendo alguma discussão ali em torno de alguma questão jurídica em específica, eles podem ir lá e tomar uma decisão totalmente diferente, que eles acharem mais conveniente. Né? E é bom considerar que essas decisões do STF, elas sempre vão ter um cunho político, né? Sempre vão ter um objetivo político estabelecido de antecedência. Esse caso aqui, dessa crise que há, para saber se o Lira poderia ou não assumir a presidência, né, ela demonstra aí que o STF ele tem um poder muito claro de decisão, né, e aí a gente tem que manter os olhos abertos aí e ver qual que vai ser dessa situação. Né. É um fato que
que tem que ser levado em consideração e tem que ser levado para discutir também, porque, né, pode suscitar uma polêmica considerável aí. Ver se o companheiro Vinícius quer fazer um comentário. Eu acho que é muito interessante, né, que a gente, justamente na semana aí que a gente vem criticando duramente o STF pelo seu autoritarismo aí, ele se mostrou aí acima da própria justiça, né, que pode derrubar até deputado. Eles vêm, né, com essa notícia de que tem um dos setores aí, que possivelmente é o maior setor, afinal, são só 11 ministros, né, então não é muito difícil você conseguir ali fazer uma maioria, né, querem passar por cima de novo do legislativo, caso aí aconteça do Arthur Lira ser o presidente do Brasil, né? A linha sucessória indica que o Arthur Lira se não tiver, depois do presidente vem o vice, depois do vice vem o presidente da Câmara, que é o Arthur Lira, depois do presidente da Câmara vem o presidente do Senado, e olha só, depois do presidente do Senado vem o próprio STF. Então você vê aí que se levado ao extremo, né? Estou fazendo aqui uma especulação que não necessariamente é assim que a burguesia opera, porque é um negócio talvez fosse um pouco absurdo, né? Mas levado ao extremo, o STF poderia aí cancelar tanto o Senado quanto o presidente da Câmara quanto o presidente do Senado e virar aí ganhar aí a própria presidência da República, né? Do jeito que as coisas estão indo, eles basicamente têm esse poder, né? Eles acumularam tanto poder aí que eles podem passar por cima dos legislativos. E a gente tem que denunciar aqui que é um órgão completamente democrático e o Partido da Casa Operária é a favor da própria dissolução do STF. Né? Nós não concordamos aí na existência do STF, talvez a gente vamos ser aqui intimados, né, à prisão, porque não pode falar mal do STF, aparentemente, mas tem que ser dito que é um órgão completamente democrático, não é eleito. As pessoas são indicadas e ficam lá por 20, 30 anos, e aí não tem nenhum controle popular e deveria aí ser dissolvido e deveria, se existisse uma democracia no Brasil, né, uma pauta democrática, nem é uma coisa socialista, né, se existe uma democracia no Brasil, a gente deveria mudar aí para um tribunal democrático, né, não um único tribunal, mas vários tribunais que tivessem aí eleições e que tivessem aí alguma relação com a população, né, que pudesse colocar e retirar os juízes caso eles estivessem completamente contra a população, como é esse STF, que aí é um dos principais instituições do golpe de Estado, né? Tanto para dar o golpe de 2016, quanto para manter o golpe, como eles fizeram em 2018 e fazem até os dias de hoje. São aí um dos principais baluartes do atual regime golpista. Não tem nada de democrático e é difícil até entender como é que alguém acha que existe aí alguma sombra de democracia nesse STF, né? Que basicamente fraudou as últimas eleições de 2018, quando deixou aí que o Lula fosse retirado. O Lula aí que vai ser o nosso próximo tópico, né? Justamente a questão da Lava Jato, que basicamente o STF e a Lava Jato concordaram aí em tudo nos momentos mais cruciais, né? Pode passar aí a próxima notícia, companheiro. Bem, exatamente. A próxima notícia vai ser sobre o Lula, né? Já estamos chegando aqui no nosso tema principal de destaque do programa. Antes de aproveitar fazer um breve intervalo para poder fazer os anúncios da Causa Operária TV, né? Lembrando aí que o curso da Universidade ainda está disponível, você ainda pode se inscrever, né? A 46ª Universidade de Férias do PCO vai estar retornando essa semana, né? Tivemos uma breve pausa na semana passada, por conta da organização do ato do dia 27, né? Retorna amanhã, na terça-feira, dia 2. Lembrando que as aulas são sempre das 17 às 22 horas, né? O curso tem a duração de 8 semanas, ainda tem mais algumas aulas. As aulas estarão disponíveis durante um ano, então você pode se inscrever e assistir as aulas depois também. As aulas vão ser fechadas e realizadas em um site próprio, né? Por conta da pandemia, a gente não está realizando o curso de forma presencial como de costume, mas estamos fazendo uma plataforma online totalmente dedicada ao curso. E está sendo a cobrança de uma taxa simbólica de R$ 100, que permite acesso ao material do curso e de toda uma série de textos traduzidos, de verbetes, uma enciclopédia. É o curso do tema já realizado sobre o tema no Brasil e provavelmente do mundo também. E o alcance do público é alguma coisa sem precedente para o PCO. Nós temos aí mais de 1.000 pessoas inscritas e os números seguem aumentando. Participe da 46ª Universidade de Férias do PCO. Acesse o site do curso universidademarxista.pco.org.br e faça lá a sua inscrição.
Seguindo com o nosso tema de destaque de hoje, né, voltamos a falar da Lava Jato, tema que acaba sendo muito recorrente aqui. Lembrando que nas últimas semanas tiveram aí uma série de vazamentos aí, né? A defesa do Lula teve acesso a diversos diálogos dos procuradores da Lava Jato, né? Principalmente, a gente sempre acaba dando algum destaque para alguma das falas que acabam sendo muito escabrosas, que evidenciam, né, como o processo foi totalmente montado, né, uma farsa totalmente operada pela burguesia para poder prender o Lula e permitir a eleição do Bolsonaro. Uma tentativa clara da burguesia de retomar o controle da situação pela direita e não deixar, não permitir que o Lula, que é o verdadeiro inimigo do golpe, né, que ele fosse candidato e de fato vencesse as eleições, né? Considerando aí que ele já poderia ganhar as eleições, inclusive no primeiro turno. A declaração mais recente que a gente tem, né, a gente teve aí uma série de pensamentos aí simbolizando que, né, havia todo um esquentado, né? Havia tudo era muito bem discutido para poder levar o processo para o lugar tal, para falar coisa tal, né? Tudo no sentido de conseguir condená-lo. A mais recente que a gente tem é de que os grampos que foram feitos, né, em cima dos diálogos do Lula pelo telefone, né, alguns deles foram descartados pela própria Lava Jato, porque eles tinham receio das falas do Lula inocentarem ele no caso do triplex, né, que é uma coisa muito curiosa, né, visto que eles já, de forma totalmente arbitrária, grampearam, mas ainda assim eles fizeram uma seleção do que poderia ser conveniente ou não para poder facilitar a operação golpista da Lava Jato. Tem uma declaração aqui do procurador Ataíde Ribeiro, né, que diz exatamente o seguinte, vou ler na íntegra aqui. Pessoal, especialmente o Deltan Dallagnol, temos que pensar bem se vamos utilizar esse diálogo da Mariusa, que foi quem fez o grampo, né? Se vamos utilizar esse diálogo da Mariusa, objeto de interceptação. O diálogo pode encaixar na tese do Lula de que não quis o apartamento, pode ser ruim para nós. Então você vê aí que é uma farsa assim, gigantesca, né? A coisa é escancarada aqui, não tem como ninguém cair numa mentira desse tamanho, né? Você vê que eles selecionavam o que era conveniente e o que não era, porque você vê quando você traz evidências de que o Lula tinha algum apartamento, o que quer que seja, você vê que não tinha nada, né? Não tem como comprovar uma coisa que não existe. Então, a partir das próprias evidências que tem, as próprias evidências sustentariam, né, de que o Lula estaria correto e de que não teria nada que comprovasse, né, os crimes que ele supostamente teria cometido. É mais uma exemplificação aqui de como essa operação é montada de uma forma totalmente farsesca para poder tirar o candidato do povo, né, o candidato que o povo queria votar, o candidato que o povo queria eleger, né, e que a gente já está aí iniciando essa campanha para que ele tenha seus direitos políticos restituídos. Né? A gente vai comentar um pouco disso mais adiante. Mas é mais um exemplo aí de como a farsa foi montada. Eu queria ver se o companheiro Vinícius quer fazer um comentário a respeito. Eu acho que o negócio da Lava Jato já está completamente escancarado há muito tempo, né? Que eu lembre, desde o primeiro ano do governo Bolsonaro já está, mas depois que saíram as últimas notícias já está completamente mais que absurdo que isso ainda exista, né? O Lula deveria aí já imediatamente ter todos os seus direitos políticos restituídos. A gente tem uma notícia aqui que eu vou comentar rapidamente, né? Que o Vacari, o ex-tesoureiro do PT, continuou, foi hoje a notícia, foi condenado pela Lava Jato pela sétima vez. Eu não sei como é que essa operação aí, que já se provou que não tem nada de justiça, é uma pura operação golpista, organizada pela CIA e pelo FBI, como está nas próprias revelações, né? Não é nem uma intuição nossa, porque já era meio óbvio desde o início, né? Mas já está comprovado, ainda está acontecendo essa operação. É um negócio completamente absurdo. Que ainda alguém esteja sendo condenado pela Lava Jato. Ela deveria acabar imediatamente. Todo mundo que foi afetado deveria ter cancelado seus processos. E principalmente o ex-presidente Lula, que é o alvo por essência da Lava Jato, né? O alvo aí que foi o homem foi basicamente para isso que a operação começou, né? Para tirar o Lula aí da política nacional e impedir ele de continuar participando, porque ele seria um candidato aí muito forte para vencer nas eleições. Ele continua sendo,
e a gente continua aí na luta, né? A gente fez aí nossa manifestação, a gente vai falar um pouco mais para frente. Aqui atrás temos o cartaz da manifestação que a gente fez no dia 27 de outubro para libertar o Lula da prisão, preso pela Operação Golpista Lava Jato. Mas a gente conquistou aí a liberdade dele, mas ainda não conquistamos aí seus direitos políticos, né? E por isso botamos aí no título, Abaixo a Lava Jato, e não deu para fechar, que é a nossa nova palavra de ordem, né? Abaixo a Lava Jato, Lula candidato, que é a principal palavra de ordem aí do momento, né? Tem que acabar completamente com essa operação. Esses lacaios aí dos Estados Unidos que estão no Brasil para interferir na política nacional e entregar o país completamente para os monopólios imperialistas. Temos aí também, vou introduzir, né, a notícia sobre um dos nossos abutres golpistas que apareceram de novo. Estou falando aqui do Ciro Gomes, né? Ele apareceu agora numa entrevista à Folha de São Paulo. Ele que já, desde 2018, já se mostrou. Para quem acompanha a trajetória do Ciro Gomes, já era óbvio que ele era um candidato à direita, né? Veio do PSDB. Quando ele era jovem, ele era do Arena. Mas ele enganou uma parte das pessoas em 2018 aí, fingindo que era da esquerda ou da centro-esquerda. Isso daí faz parte era uma parte aí da operação golpista, né, para tirar os votos do PT. E agora ele apareceu declarando abertamente isso, né? Falou aí, né, em entrevista para a Folha de São Paulo que o objetivo dele, não, minha tarefa é necessariamente derrotar o PT no primeiro turno. Ele deixou aí escancarado qual é o único papel dele e de algumas outras figuras, como a Marina Silva, que também parece que está reaparecendo, e outros candidatos aí supostamente esquerdistas, né? É tirar voto do PT, derrotar o PT, eu acho que vai ser difícil, né? Porque o PT aí é o partido mais popular do país, mas fazer o que eles fizeram em 2018, né? Tirar os votos do PT, dividir os votos da esquerda para contribuir com a campanha golpista, contribuir com a Frente Ampla, com a campanha da Frente Ampla, que é justamente uma campanha para tirar o PT da jogada, né, e manter o regime golpista em ação. Acho que talvez o Luan tenha mais alguns comentários sobre essa notícia do Ciro Gomes, o abutre Ciro Gomes. Pois é, o Abutre aparece aí mais uma vez, né, no nosso noticiário, entrando na mesma campanha da direita de tirar o Lula da disputa, né? Agora, nesse caso aqui, abertamente se posicionando contrário a que o PT tem alguma chance nas eleições, né? Ele vai trabalhar, né, como trabalhou nas eleições de 2018 para poder tirar o PT da disputa, né? O que só evidencia aí como um bom abutre, né, como o companheiro Vinícius colocou, né, o papel que o Ciro Gomes presta para a direita golpista, né? A entrevista que ele deu na Folha de São Paulo, inclusive, evidencia aí que o presidenciável está flertando aí com o DEM e com o PSD, né? Você vê que é mais uma operação da Frente Ampla para poder tirar o PT da disputa política, né, visto que é só o PT que tem os votos, né? Então, todo o esforço da burguesia, né, e nisso o Ciro Gomes entra, né, com um pé na porta como uma figura essencial do problema de rifar o PT da disputa, né, ela acaba deixando muito claro aí que todos os esforços estão sendo feitos para poder tirar o PT da disputa, né, porque sabe que se colocar o Lula como candidato, o Lula vence as eleições de novo e dá um verdadeiro golpe nesse golpe que a população sofreu, que vem sofrendo desde 2016. Né? Eu vou até dar uma sequência aqui e já partir para a próxima, né, que entra um pouco nesse tema também, né, sobre a questão da candidatura do Lula. Né, a Dilma fez aí uma série de declarações aí defendendo que todos os processos contra o Lula sejam anulados. Né? Destaco aqui alguns trechos da fala da companheira Dilma, né, dizendo que o Lula está solto, mas não está livre. Pesa sobre ele a continuação do mais escandaloso caso de lawfare já cometido no Brasil e no mundo. Lula só será de fato um homem livre quando forem anulados e cancelados os efeitos dos crimes cometidos por Moro e seus Dallagnol. É coisa que a gente estava discutindo aqui até agora, né, essa farsa montada pela Lava Jato, como o companheiro Vinícius bem colocou. A gente tem que lutar para que se anule todos esses processos, que sejam soltas todas as pessoas que foram, né, condenadas, né, sem julgamento
nesse processo fraudulento da Lava Jato, nessas perseguições políticas que foram realizadas, e principalmente o caso do Lula. O caso do Lula serve como uma forma de alavancar essa luta contra essa justiça burguesa, né, que prende a tudo e a todos, né, totalmente correta aqui a fala da companheira Dilma, de que a gente tem que lutar pela restituição dos direitos políticos do Lula. Né? Finalmente, nós fizemos uma ampla campanha em 2019 pela soltura dele, até que ele finalmente foi solto, mas ainda não está garantido os direitos políticos dele. Então, a nossa próxima campanha de agora é para que Lula seja candidato, né? Inclusive, fizemos atos durante o final de semana, aí, no último sábado, atos em Brasília e em São Paulo, né? Pela restituição dos direitos políticos, pela anulação dos processos e por Lula presidente. Né? A nossa campanha, a gente tem que usar o Lula como uma ferramenta para poder combater essa direita golpista. Né? Lula é o cara que tá junto com o povo e a gente não pode, né, deixar de lado. Né? A gente tem que ter um entendimento de como é que funciona a política no geral, né? E ter muito claro que todos os esforços servem para poder tirar o Lula da disputa. Né? Tentam fazer, através da Frente Ampla, alguns candidatos supostamente de esquerda, novas lideranças, o que quer que seja, né? Para poder dar sequência ao golpe de Estado, né? E colocar panos quentes no regime político, né? Tentar dar uma tranquilizada como se fosse um candidato de esquerda, mas a gente sabe que para poder lutar contra o golpe é somente com a candidatura do Lula, não tem nenhum outro candidato que possa servir ao interesse dos trabalhadores. Então a gente tem que intensificar essa campanha, né? Intensificar os mutirões, como a gente tem feito no partido todo domingo, né? Pela campanha por Lula presidente, né? Chamar por mais atos, né? O pessoal vai estar organizando aí atos durante o resto do ano também para poder garantir que os direitos políticos dele sejam restituídos e para que, enfim, a gente possa fazer uma campanha para que ele seja candidato. Vou passar para o companheiro Vinícius fazer um comentário rapidinho. Bom, seguindo aí na declaração da Dilma, né, ela de fato foi muito boa a declaração, exigiu aí a anulação de todos os processos. É uma luta aí que a gente travou aí nas ruas nesse sábado, no Dia Nacional de Mobilização em defesa dos direitos políticos do Lula. Acho que a produção tem algumas fotos aí para passar. Isso daí foi a nossa manifestação em Brasília. Choveu bastante, mas conseguimos aí nos manifestar. Essa bateria do Zumbi dos Palmares, se manifestando na chuva, em frente ao STF, golpista, organização aí que ajudou a fraudar as eleições e prendeu o ex-presidente Lula. Temos que nos manifestar contra essa instituição antidemocrática. Também o ato de Brasília. Ainda temos mais fotos aí da manifestação em Brasília. Pode seguir, se tiver mais imagens, produção. Isso daqui foi o ato de São Paulo, ou o mutirão que a gente fez, porque a gente fez duas atividades lá em São Paulo, uma seguida da outra, né? O dia 27 foi o ato nacional, que levou aí gente do Rio de Janeiro, do Sul, do interior de São Paulo para a capital, para se manifestar. E no dia seguinte, isso daí foi a repressão aí, a PM nos reprimindo no ato que a gente fez em São Paulo, apontando aí as suas armas pra gente. Eles nos cercaram e tal. Tem ali um ônibus da PM também, um carro da PM. Tá aí esse companheiro fotógrafo, se eu não me engano. A PM aí tentou reprimir ele de alguma forma, a gente deu uma segurada lá. Segurou que ele conseguisse sair sem sofrer aí a grande repressão, né? Porque reprimido ele foi. Tem um outro PM tirando foto nossa, né? Tentando intimidar. Pode seguir, produção. Pode passando rápido que a gente... acho que... Tem mais algumas fotinhos, né? Tivemos também grandes manifestações. Muitas manifestações no exterior, né? Dos comitês de luta e dos companheiros do partido no exterior se manifestaram em defesa do ex-presidente Lula. Isso daí eu não vou saber dizer qual é cada país, mas dá para ver aí que é um país frio, né? Deve ser na Europa ou nos Estados Unidos. O pessoal saiu às ruas mesmo com frio e aqui no Brasil mesmo com chuva para defender aí os direitos políticos do ex-presidente Lula. Esse daí também não vou saber dizer onde é, no exterior. Mais uma pequena manifestação aí no exterior. Companheiro do partido.
Importante que nós vamos aí agora continuar fazendo essas manifestações, como o companheiro Luan disse. Eu queria mostrar aqui a manifestação do Rio de Janeiro, porque a gente organizou o Comitê Fora Bolsonaro aqui do Rio de Janeiro, em conjunto com o partido também. Fez mais provavelmente uma das maiores manifestações, fora das grandes manifestações que a gente chamou aí em São Paulo e em Brasília, né? Temos um pequeno vídeo aqui que eu gostaria de passar da manifestação aqui no Rio de Janeiro, em defesa dos direitos políticos do Lula. Tá aí a manifestação organizada pelo Comitê Fora Bolsonaro, que também aderiu aí à política do Lula candidato. Vamos passar também uma parte da manifestação de São Paulo, para os companheiros poderem assistir. Pedir fora Bolsonaro, fora todos os golpistas, eleições gerais, restituição dos direitos políticos de Lula, anulação da farsa da Lava Jato e Lula candidato e Lula presidente. Contra o genocida, mais de 40 milhões de desempregados no país. É nesse sentido que os comitês de luta contra o golpe, o Partido da Causa Operária, militantes do PT, ativistas dos movimentos sociais estão nas ruas hoje, aqui. É isso aí, vocês viram a manifestação de São Paulo, provavelmente a maior manifestação de defesa do Lula desde essa aqui de trás, que eu mostrei, do dia 27 de outubro, quando ele ainda estava preso. E aí a primeira de muitas, né? Porque a partir de agora vamos começar a botar a força total. Vamos fazer mais uma manifestação esse mês, vamos divulgar aí as datas, a data e os horários, os locais. Acompanha a nossa imprensa, vamos fazer mais manifestações nacionalmente e vamos aí fortalecer os comitês de luta em defesa do companheiro, dos direitos políticos do companheiro Lula, os comitês de luta contra o golpe, né? Porque a luta aí pela liberdade plena do Lula, como citou a companheira Dilma, né? Lula definitivamente livre, nas palavras dela, é a luta contra o golpe de Estado, a luta contra o Bolsonaro e todos os golpistas, como o Dória, o Maia, o Eduardo Paes aqui do Rio de Janeiro e todos os golpistas que vêm destruindo o Brasil. E só nas ruas, como a gente viu aí nesse sábado, que a gente vai de fato derrotar os golpistas. Então acompanha a imprensa operária, a gente vai continuar aí, vocês vão poder, quem está interessado, vai poder participar dos nossos mutirões, vai poder participar dos nossos atos e entrar aí na luta contra o golpe de Estado, a luta contra a Lava Jato, como está no nosso título, em defesa da candidatura do companheiro Lula. Passar aí para o Luan para fechar o programa. Bem, só comentar rapidamente para não deixar passar batido, né? As duas últimas que a gente tinha aqui, né, já estamos no finalzinho do programa, né? A gente teve mais um aumento dos preços da gasolina e do diesel, né? Está tendo uma verdadeira crise no interior da Petrobras, né, após o Bolsonaro anunciar aí o interventor. O preço médio da venda da gasolina vai passar a ser R$ 2,60 o litro, né, que é uma alta, e o aumento do diesel, que vai passar a ser R$ 2,71 por litro, significando aí um aumento de 5%. Né, o que a gente sabe que, no final das contas, só quem paga essa conta aí é sempre o trabalhador. Né? A outra que a gente tem para comentar rapidamente é de que a CBF, né, outra das instituições do Brasil, a Confederação Brasileira de Futebol, ela está defendendo que o futebol só volte a ter público depois da vacinação em massa. Né? A gente vê, como a gente destacou aqui durante o programa, que
a questão da pandemia ela é tratada de uma forma totalmente demagógica, né? Não há uma preocupação com o vírus, mas há uma preocupação com o que a população vai estar fazendo, né? A gente permite que o futebol volte, inclusive tem uma série de casos aí de pessoas que foram infectadas, né? Times inteiros sendo infectados por coronavírus, né? E o futebol está acontecendo sem o público. Então você vê, você mantém o futebol funcionando, mantém os capitalistas enchendo os seus bolsos, né? Os lucros continuam acontecendo dentro desse ramo econômico gigantesco que é o futebol, mas a população segue o seu direito de assistir o seu time de coração, né? Anteriormente já sofria com o aumento no valor dos ingressos, mas agora torce aí, né? Que simboliza que, como a gente comentou aqui antes de começar o programa, né? A CBF não gosta do povo, né? A CBF tem um ódio do povo, né? E é isso, né? A notícia ela fala por si só. Eu queria só ver se o companheiro Vinícius quer fazer um comentário e aí a gente já parte para o encerramento aqui. Não, meu último comentário sobre essa última notícia é que é mais um ataque às torcidas, né? São constantemente atacadas justamente por serem uma organização popular. E toda organização popular para a burguesia é uma ameaça. A gente viu isso muito claramente ano passado, quando elas saíram, foram aí uma das vanguardas na luta contra o governo golpista do Bolsonaro. Mas o nosso tempo acabou, vou me despedir aqui. Semana que vem eu estou de volta nesse mesmo horário, às 5 horas, para apresentar seu J5. Um abraço a todos e passo a palavra para o companheiro Luan. Bem, companheiros, a gente chegou aqui no final de mais um Jornal das 5, né, o seu Jornal da Tarde aqui da Causa Pereira TV. Agradecer a todos que estiveram assistindo a gente aqui até agora. Lembrar que a Causa Pereira TV segue com seu sinal 24 horas por dia, então você pode continuar aí no link assistindo a nossa programação. Na sequência aqui do Jornal das 5, você vai poder acompanhar a análise política no 247. E, bom, a programação da Causa Pereira TV segue por aí. Eu fico por aqui, nós voltamos na semana que vem, o Jornal das 5 segue durante a semana, sempre às 5 horas da tarde, com outra dupla de companheiros, de segunda a sexta-feira. E é isso, companheiros, nos vemos na semana que vem. Até mais e uma excelente tarde.